Olá a todos e a todas, dando continuidade ao nosso curso sobre a consciência e conhecimento nos séculos 17 e 18 e também dando sequência à nossa leitura do ensaio do Locke do ponto de vista da consequência. No encontro de hoje nós começamos a estudar um problema específico da filosofia da consciência do Locke, um problema que nós vamos ver que será levado adiante em filosofias empiristas como a do Berkeley e a filosofia do Hume, que é o problema do conhecimento da mente. Então nós vamos falar nesse encontro e no próximo de algumas dificuldades que uma filosofia como a do Locke, uma filosofia que pretende começar pela observação e experimentação dos fenômenos mentais, a fim de explicar os fenômenos da mente, as dificuldades que uma filosofia tal como essa enfrenta para se explicar o conhecimento que nós podemos ter de nossas próprias mentes. Esse é um tema que, é claro, ele tem sido discutido desde o início, ao longo de nossos estudos sobre a consciência, sobre aquilo de que a consciência, sobre aquilo, quais fenômenos a consciência, quais fenômenos mentais são objetos da consciência. Discutimos o problema do conhecimento, o problema da confiança que Descartes tem na fiabilidade da consciência como uma fonte segura de conhecimento sobre os atos e estados mentais. Mas agora nós vamos dar início ao estudo de um problema, como eu disse inicialmente, bem específico, que é o problema de saber se a consciência nos permite conhecer as nossas mentes, as nossas próprias mentes. E vamos ver que na filosofia lockeana, esse problema pode ser entendido de duas maneiras diferentes. Então, há duas teses em Locke sobre as possibilidades de conhecimento do espírito, que é como ele principalmente denomina a mente. Então, a primeira tese de Locke, que é a tese que nós vamos discutir nessa videoaula, é a tese de que nós não podemos conhecer o espírito, ou seja, nós não temos nenhuma consciência de nosso espírito enquanto uma substância ou um suporte ou um substrato de inerência, isso que realizaria as operações mentais. Nós não temos consciência desse espírito para além das ideias de reflexão que representam as diversas operações mentais. Então, para o Locke, tudo que nós podemos conhecer é as ideias de reflexão, as ideias que aparentemente representam aquelas operações de nossa mente, é tudo que nós podemos conhecer de nossas próprias mentes, e nós não podemos nós não podemos dizer que temos consciência do espírito, da mente, para além dessas operações em particular que nos são dadas por meio de ideias. Temos consciência tão somente de ideias que representam essas operações, e se há uma substância, seja ela material ou imaterial, um suporte ou um substrato de inerência, isso é algo que a filosofia experimental não permite dizer. E nós vamos discorrer, é claro, bastante detidamente sobre esse ponto. No próximo encontro, eu discutirei um outro problema, que é o fato de que nós temos consciência apenas de ideias de reflexão. Então, para o Locke, nós não temos consciência das próprias operações mentais. Quando dizemos que conhecemos a mente, nós devemos dizer, na verdade, que nós conhecemos ideias de reflexão que representam essas operações. E no final das contas, a partir dessas duas teses que serão discutidas de agora em diante, nós vamos ver que nós não conhecemos, ou pelo menos numa leitura mais cética do que o Locke quer dizer, nós não podemos conhecer a mente. Nós conhecemos apenas suas atividades enquanto ideias, e essas ideias, sempre poderemos nos perguntar, elas de fato representam essas operações? As ideias nos dão uma imagem adequada daquilo que são as operações mentais? Não vou me precipitar aqui para falar desses temas que são que merecem ser tratados com cuidado. Então ficamos hoje nesse primeiro ponto, essa primeira tese.
que é a tese de que nós não temos consciência de nenhum espírito, uma mente ou uma alma, enquanto substância ou suporte ou substrato de inerência. Essa é a tese que será discutida nessa primeira parte dessa videoaula intitulada Consciência e Conhecimento da Mente, que é a primeira parte. Então, essa discussão será desenvolvida inicialmente a partir do que o Locke vai nos dizer sobre a ideia de substância de um objeto externo. E, como o próprio Locke reconhece, tudo aquilo que nós podemos dizer sobre o conhecimento dessa substância de um objeto externo pode ser aplicado igualmente à nossa noção de substância do espírito, então da substância da mente. Então aqui começaremos então falando da substância de um objeto externo, mas tudo isso poderá ser igualmente aplicado quando falarmos do espírito. Então, no capítulo 2 do livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano, capítulo esse intitulado Das Ideias Complexas, o Locke esclarece que substância, pelo menos a sua noção de substância, ou seja, a noção de substância de um filósofo experimental, de um filósofo empirista que baseia toda a investigação da mente, do espírito, do entendimento, a partir do pressuposto da observação e da experimentação. Então, em uma filosofia experimental, a verdadeira noção, a verdadeira ideia de substância é tão somente a ideia de uma combinação de ideias simples unidas em uma ideia complexa. Então, isso quando Locke está se referindo aos objetos do mundo externo. Então, qual é a ideia? Nós nos lembramos bem que o conceito de substância em Aristóteles é aquele conceito de suporte, substrato, aquele substrato de inerência, aquilo que existe por si. Esse conceito é desenvolvido, é trazido por Descartes à filosofia moderna, quando Descartes entende que substância é aquilo que existe por si, ou está apta a existir por si, no caso das substâncias finitas, a extensão e a substância pensante. Mas então o Locke vai se opor, a partir do ponto de vista de um filósofo empirista, ele irá fazer oposição a essa compreensão de uma substância enquanto suporte, algo que estaria para além das ideias particulares, das ideias simples que nós aprendemos por meio dos sentidos, e que seria o suporte, aquilo que suportaria todas essas ideias. Um exemplo banal: o que é a nossa ideia de maçã, dessa substância, desse objeto particular? A nossa ideia de maçã é tão somente uma ideia complexa, porque é composta por mais de uma ideia complexa de várias ideias simples conectadas. E quais são essas ideias simples? A ideia de um determinado cheiro, de um determinado sabor, de uma determinada cor, de uma determinada textura. Então, todas essas ideias simples, unidas pela imaginação em uma ideia complexa, formam a nossa ideia de uma substância que chamamos de maçã. Então, se há algo para além, um suporte, algo que suportaria um substrato de inerência dessas qualidades, o Locke vai dizer que nós não podemos saber por quê. Nós estamos, mais uma vez, em uma filosofia fundada, pautada pelo método experimental de raciocínio. Tudo que nós observamos a que temos acesso, são ideias de sensação que representam qualidades particulares, ideias que representam um determinado cheiro, um determinado sabor, uma determinada cor, uma determinada textura. Essas ideias, tudo que nós temos acesso é o conjunto dessas ideias simples que são unidas na nossa mente, de modo a formar uma ideia complexa que chamamos maçã. Então, se há o substrato, se há um suporte, isso não é dado na experiência. Então, nós, como filósofos experimentais rigorosos, não podemos falar sobre isso. Nós não temos nenhuma ideia, e esse é o ponto do Locke, de um substrato, ou um suporte, ou uma substância que não seja essa ideia complexa como coleção de ideias simples, de sensação. Então, o espírito é capaz de considerar um conjunto de ideias simples unidas, pensando na maçã,
a ideia de sabor, de cheiro, de cor e de textura, esse conjunto de ideias unidas como se elas constituíssem um único objeto particular que subsiste por si próprio. Então, ali nós temos acesso tão somente a um conjunto de ideias e não a uma substância. Não, ou pelo menos nós não acessamos isso que está para além dessas qualidades que são percebidas por meio de ideias. Então, Locke nos diz: as ideias das substâncias são aquelas combinações de tipo simples que se presume representarem diferentes coisas particulares que subsistem por si próprias. E aqui fazendo referência à definição tradicional de substância, que é aquilo que existe por si ou aquilo que está apto a existir por si, no caso das substâncias finitas, nas quais a ideia suposta ou confusa de substância, tal como é, aparece sempre como a primeira e principal. Então fiquemos com essa compreensão de Locke que substância, mais uma vez, substância em uma filosofia experimental como a de Locke, é tão somente um conjunto de ideias simples unidas por nossa mente, por nosso espírito. A filosofia baseada sobre o pressuposto do método experimental de raciocínio, mais uma vez, o método do Bacon, o método do Galileu, o método do Newton, do Boyle e de todos esses filósofos da natureza que tão bem aplicaram-se aos estudos dos fenômenos naturais, que é o método que o Locke está tentando transferir para o âmbito do estudo da mente. Então, uma filosofia baseada sobre pressupostos do método experimental de raciocínio não autoriza que Locke diga algo mais do que isso. A substância é uma ideia complexa. Por composição, a mente é capaz de compor uma ampla diversidade de ideias complexas a partir de ideias simples da sensação. Isso no caso das ideias complexas de substâncias materiais. Então, a minha ideia de maçã, como disse já algumas vezes nessa exposição, é a ideia que reúne aquela ideia complexa que reúne várias ideias simples de sabor, cheiro, som, textura, e do mesmo modo, como nós vamos ver isso um pouco adiante, a ideia complexa a substância mental, a substância espiritual, aquilo que chamamos mente, é tão somente um conjunto de ideias de reflexão que são unidas como se fosse uma única e mesma coisa. Ou seja, a ideia simples de pensar, a ideia simples de reflexão. A mente é tão somente o conjunto dessas ideias que representam as operações mentais. A ideia de perceber, uma ideia de reflexão de perceber, uma ideia de reflexão de sentir, uma ideia de reflexão de raciocinar. O conjunto de todas essas ideias forma isso que nós chamamos espírito. E do ponto de vista da filosofia experimental, é o que chamamos de substância mental. Isso é o espírito. E, como respeitando esse limite estabelecido pelo método experimental de raciocínio, que é falar só sobre o que nos é dado, a observação e experimentação, então nós não podemos ir além do que nos é dado pelas ideias. Então, mas tudo isso não sai do âmbito das ideias que a mente recebe dessas duas fontes e que constituem os materiais básicos de todas as composições que vem a fazer. As duas fontes, a sensação, que nos fornece ideias dos objetos externos, de qualidades dos objetos externos, e a reflexão, que nos fornece as ideias das operações da mente. Então, dessas duas fontes recebemos ideias simples que são compostas pela mente de modo a formar um objeto particular. No caso dos objetos do mundo externo, nós temos a substância como a maçã, como a pepita de ouro, como um computador, como todos esses objetos que estão diante de nós, que são apenas coleções de ideias simples, adquiridas pela sensação, e no caso da mente nós temos uma coleção de ideias de reflexão que são unidas de modo a formar isso que nós chamamos espírito. Então, com efeito, as ideias simples provêm todas das próprias coisas, e dessa espécie de ideias a mente não pode ter mais nem outras além daquelas que lhe são sugeridas, seja pela sensação, seja pela reflexão.
No capítulo 23 do livro 2, dando continuidade à leitura do ensaio sobre o entendimento humano, intitulado Das Nossas Ideias Complexas de Substância, Locke discute mais detidamente essas ideias que nós temos discutido aqui, continuando então a se referir, nesse caso, às ideias complexas ou às ideias de substância de coisas materiais. Então, o filósofo observa que não existe uma ideia simples de substância pura em geral. Então, uma ideia simples seria a ideia de sabor, ou a ideia de som, ou a ideia de gosto, a ideia de cor, a ideia da textura. Isso seriam ideias simples. E, como dito, a mente compõe um objeto complexo, uma ideia complexa, a partir dessas ideias simples. E Locke se pergunta, olhando para o conjunto de suas ideias de sensação, e o Locke se pergunta: há ali, entre essas ideias simples, alguma ideia de substância pura em geral, que não seja aquela ideia complexa? Aí a resposta é clara e negativa. Olhando para o conjunto das nossas percepções, das nossas ideias, para a experiência, aquilo que está dado à nossa observação, nós não vamos encontrar nenhuma ideia simples que possa ser chamada substância. Tudo que nós temos são ideias particulares, simples, de sabores, sons, etc., e ideias simples de reflexão, que representam cada uma das nossas operações. Portanto, se alguém se examinar a si próprio, e aqui é o exame próprio do filósofo experimental, comprometido com o método experimental de raciocínio, que precisa, nesse caso, examinar não os fenômenos da natureza, que isso é trabalho do físico, mas os fenômenos da própria mente, aquilo que se passa no interior de suas mentes. E, no que respeita à ideia de substância pura em geral, descobrirá que, na realidade, não possui qualquer outra ideia acerca da mesma, senão uma suposição do desconhecimento do que sustém essas características que são capazes de originar em nós ideias simples. Então há apenas uma suposição de que ali há uma substância, um suporte, um substrato por trás daquelas ideias simples que sustenta aquelas qualidades. A suposição de que há uma substância material subjacente às ideias de sensação e uma substância espiritual, mental, como substrato de todas essas ideias de atividades mentais, dessas ideias de reflexão. Então nós não podemos rigorosamente falar de nada que vá além dessas ideias simples. Se há ali uma substância ou não, isso é algo que um filósofo experimental não pode se pronunciar a respeito, pelo simples fato de que nós não observamos isso. Nós observamos as ideias simples, mas o que suporta essas ideias nós não podemos saber. Há aqui então uma impossibilidade metodológica, o próprio método de filosofar escolhido pelo Locke, que não permite com que o Locke fale sobre o não experienciado, ou que não é dado como ideia. Então, o exame das ideias a partir da experiência revela que não existe uma ideia simples de substância enquanto aquilo que sustenta as qualidades. A rigor, é preciso reconhecer que os seres humanos não sabem do que falam quando se referem a isto que sustentaria as qualidades, e aqui falando dos objetos externos. O Locke nos diz: logo, aqui como em todos os outros casos onde utilizamos as palavras sem termos, ideias claras e distintas, falamos como crianças às quais, sendo questionadas acerca do que determinada coisa essa que desconhecem, prontamente oferece essa resposta satisfatória. É qualquer coisa. Então, quando todos esses filósofos que estão falando de uma substância, de um suporte, que está para além desse conjunto de ideias, eles estão sendo infantis, porque eles estão falando sobre algo que não sabem. Então eles estão supondo que há ali algo, um substrato, mas eles não são capazes de saber por quê. Nós não temos acesso a isso. Esse substrato, esse suporte, não está disponível
à consciência. Então toda essa conversa que nós estamos tendo agora, ela diz respeito aos objetos da consciência. No caso, sobretudo no caso do espírito. Então, nós temos consciência de alguma ideia que represente o espírito? Uma ideia simples? Não, nós não estamos conscientes de nossa própria mente ou do nosso espírito. Nós estamos conscientes de ideias que representam cada uma dessas atividades. Então a mente não está em contato com... Nós não estamos em contato com o nosso próprio espírito. Esse é o ponto. O que, na verdade, voltando à fala da criança, quando está se referindo a algo que não conhece, o que, na verdade, quando usada dessa forma, quer pelas crianças, quer pelos homens, significa apenas que não sabem do que se trata. Então, a posição do Locke me parece muito explícita a esse respeito. Então, quando falamos de algo para além das ideias simples, algo que supostamente suportaria em que essas qualidades percebidas por meio de ideias existiriam, nós estamos falando de algo que nós não sabemos porque nós não temos ideia disso. Então nós não podemos ter consciência de uma ideia que represente esse suporte, porque temos apenas a manifestação manifestações particulares que são apreendidas mediante ideias simples. A mente humana, limitada pelo conhecimento de suas ideias, ou seja, nós filósofos, não podemos conhecer aquilo que sustenta as qualidades. Significa também que a coisa que julgam conhecer e sobre a qual falam é algo sobre que não têm a mínima ideia e, portanto, ignoram-na perfeitamente e estão às escuras em relação a ela. Então, mais uma vez, todos esses filósofos que têm nos falado sobre substância mental, sobre substância material, sobre suporte, sobre substrato, suporte de inerência, todos esses autores estão falando de algo que eles não sabem, eles não conhecem porque eles não têm ideia disso. Tudo que está acessível à consciência, tudo que está acessível aos nossos sentidos, quando nós estamos falando sobre os objetos externos, são qualidades particulares, qualidades simples que unidas na mente constroem essa ideia de substância que nos permite dizer essa maçã, esse caderno, essa caneca, esse computador. Então é isso que é a verdadeira ideia de substância em uma filosofia experimental. Então, a ideia que então possuímos, a que atribuímos o nome geral de substância, não é mais do que o suposto, mas desconhecido suporte dessas qualidades, que encontramos e que imaginamos que não podem subsistir sine re substante, sem algo que lhe sirva de suporte. Então o ponto é que os filósofos não acreditam que essas ideias poderiam subsistir por si, essas qualidades que aprendemos por meio de ideias, portanto, eles supõem que existe algo ali suportando em que essas qualidades existiriam, ou essas atividades, no caso do espírito. Então, mas eles só supõem isso sem conhecerem isso sobre o qual eles estão fazendo uma suposição. Chamamos a esse suporte substância, o que, de acordo com a verdadeira importação da palavra, é, em inglês, estar por baixo ou suportar. Então estamos no campo das coisas que não podem ser conhecidas pelo nosso entendimento, pelo simples fato de não termos ideias dessas coisas, desses objetos. Temos ideias, mais uma vez, das manifestações disso que os filósofos supõem ser uma substância. Então, mais uma vez, não vou repetir tudo o que eu tenho dito aqui, porque essa é outra passagem que o Locke vai reiterar todos esses pontos, é que, apelando à experiência de cada um, então é aquele teste que o Locke propõe que todo leitor, toda leitora do seu ensaio faça. Apelemos à nossa própria experiência, à nossa própria consciência, nesse caso, para procurar alguma ideia de substância, e nós não vamos ver que nós não temos nenhuma ideia de substância enquanto suporte.
Pensemos e vamos refletindo sobre essa compreensão do que é uma maçã, por exemplo, e nós vamos perceber que nós temos apenas ideias simples que são compostas de modo a formar uma substância complexa que nós chamamos maçã. Nada mais do que isso, e essa é a explicação uma explicação completamente de acordo, aos olhos do Locke, com a experiência e com o método experimental. Então, o método experimental permite dizer apenas isso. Que a ideia de substância é a forma por associação dessas ideias simples. Você tira o sabor da maçã, você tira a ideia do sabor, a ideia do cheiro, a ideia da textura, a ideia da cor, a ideia do som que ela produz quando nós batemos a nossa mão nela. Tirar dessas ideias, não sobra nada. Isso, não há ali nenhum suporte para essas qualidades, que é apenas a suposição de que há algo ali. E, finalmente, e que nos interessa mais de perto, a ideia de substância de um espírito. Então, tudo que nós dissemos até agora, o Locke estava falando a respeito dos objetos externos. E, como eu também disse algumas vezes, tudo isso que ele diz a respeito das substâncias de objetos externos pode ser igualmente aplicado à substância espiritual. O mesmo acontece, diz-nos Locke, em relação às operações mentais, isto é, o pensamento, o raciocínio, o receio, a esperança, o medo, as nossas paixões, os nossos sentimentos, os nossos raciocínios, as nossas dúvidas, nossas crenças, opiniões, tudo isso enquanto operações, os quais concluímos não dependerem de si próprios, nem apreendemos como é que podem pertencer a um corpo ou serem produzidos por ele. Somos propensos a pensar, então isso é uma inclinação de nossa mente a pensar, que essas ações pertencem a uma outra substância que chamamos espírito. Então, que haveria ali uma substância, e esse, como nos diz o Descartes e filósofos de tradição cartesiana, e que essa substância apresentaria alguns modos, e esses modos seriam essas operações. Então nós supomos que há ali algo que realize esses modos, que existem de acordo com esses modos, que existe de acordo com esses modos. Então, que essas ações pertencem a uma outra substância que chamamos espírito. Pelo que é evidente que, não possuindo qualquer outra noção ou ideia do objeto, mas algo onde essas inúmeras qualidades sensíveis que afetam os nossos sentidos realmente existem, ao supor uma substância onde o pensamento, o saber, a dúvida e um poder de mover realmente subsistem, temos uma noção tão clara da substância do espírito como temos do corpo. Isso, ou seja, não temos noção clara nenhuma disso. Se nós não sabemos o que está por trás daquela coleção de ideias simples de sensação, nós também não sabemos o que está por trás daquela coleção de ideias de reflexão que nós chamamos espírito. Então, se há ali um espírito imaterial, uma dependência de uma substância material, de um suporte material, isso é algo que um filósofo experimental não pode saber. O seu método não permite afirmar isso. Apesar de uma propensão natural a pensar em algo que suporta as atividades mentais, um espírito, não há uma ideia clara e distinta dessa substância mental. E naturalmente nós acreditamos que os modos do pensamento, esses inúmeros modos a que eu tenho feito referência ao longo de todo o nosso curso, não apenas nesse encontro, então, os modos do pensamento subsistiriam nesse suposto suporte, o espírito, mas não há uma noção clara do que ele seja. Então, pensa-se que é um sem saber o que é. Pensa-se que um é o substrato das ideias simples que possuímos do exterior, e a outra, sem igualmente se saber o que é, o substrato dessas operações que experimentamos no interior de nós próprios. Importante notar, e muito importante, a meu ver, para que evite confusões, é que não há compromisso do Locke, nesse caso, com uma tese ontológica negativa. Ou seja, o Locke não está dizendo que não existe um espírito
uma mente ou uma alma para além das ideias e atividades mentais. Então, a compreensão, a verdadeira compreensão do Locke, primeiro, por que o Locke não pode negar isso? Porque isso está fora do campo da experiência. Então ele estaria falando sobre algo que ele não sabe, que ele não observa, que ele não experimenta. E isso é metodologicamente inadequado. Você fala sobre o que você pode falar, você fala sobre o que você experimenta. Nesse caso, em que nós estamos fazendo filosofia da mente, nós falamos sobre os fenômenos mentais, as nossas ideias e o modo como elas se relacionam. Então, se nós falarmos não existe um substrato, um suporte para essas ideias, nós não estamos agindo de maneira filosoficamente consistente. Porque nós estamos falando de algo, é possível que lá exista. Porque como nós não observamos, se nós não temos ideia desse espírito, nós não estamos conscientes de nenhuma ideia desse espírito, pode ser que exista, pode ser que ele seja um espírito de fato imaterial, pode ser que seja o cérebro, essa substância, esse suporte de todas essas atividades. O fato é que isso não está disponível à observação, portanto, como bons filósofos experimentais, vamos suspender o nosso juízo a esse respeito. Então, ele não é uma tese ontológica negativa, ele não está negando a existência dessa substância. Ele só está dizendo que nós somos ignorantes, perfeitamente ignorantes a esse respeito. E a respeito de tudo que se encontra para além do campo das ideias, sejam de sensação, sejam de reflexão. Então, tudo que nós temos é uma ideia complexa de espírito. Ele nos diz: é claro, então, que a ideia de substância corpórea na matéria é tão remota para a nossa concepção e compreensão como a de uma substância espiritual ou espírito. E, portanto, por não termos qualquer ideia da substância do espírito, nada podemos concluir da sua inexistência. Então, se existe ou não é algo que nós não podemos falar. Devemos nos manter em silêncio a esse respeito. Tal como não podemos, pela mesma razão, negar a existência do corpo. Porque não temos uma ideia de substância corporal, nós não podemos negar a existência desse corpo. Nós apenas devemos reconhecer que não sabemos se ele existe ou não. E tão racional afirmar que não existe corpo, uma vez que não possuímos uma noção clara e distinta da substância da matéria, como afirmar que não existe espírito, já que não possuímos uma noção clara e distinta de um espírito. Então, é tão racional. Então, não podemos negar a existência de nenhum nem de outro, porque isso está para além do campo do observável. Então, a passagem acima é importante por mais de um motivo. Já enumerei esses motivos. O fato de que o indivíduo não está consciente de uma ideia de espírito enquanto substância, a ideia de espírito que nós estamos conscientes é uma ideia complexa de várias, que reúne várias diversas ideias de reflexão. Então nós temos uma ideia de espírito, só não é uma ideia simples de espírito. É a ideia de um complexo, de um conjunto de ideias de atividades particulares. Então, o fato de que nós não estamos conscientes dessa ideia simples não permite a conclusão de que não há espírito. A filosofia permite tão somente, essa filosofia experimental, um tipo de ceticismo. Então, suspendamos o nosso juízo sobre a existência ou não dessas coisas que estão para além da experiência. Então, por isso é uma forma de ceticismo bastante salutar que nos permite evitar o erro de supor a existência de algo que não existe ou de negar a existência de algo que existe. E o segundo motivo que torna essa passagem importante é que, para o Locke, não é racional supor que o espírito não existe, em razão dessa limitação. E qual é o conceito positivo de mente, de espírito para o Locke? Há uma mente enquanto um conjunto de ideias simples unidas. Então nós unimos, o que é a minha mente, ou o meu espírito, é o conjunto de todas essas ideias simples de operação, né? De raciocinar, de perceber, de lembrar-se, de emitir juízos, de acreditar. Isso é a nossa verdadeira ideia
de mente. E se há algo para além, um suporte, um substrato, uma substância, isso nós não sabemos, e é possível que exista, mas nós não podemos nos comprometer com nenhuma tese a respeito da existência ou não. O espírito na filosofia experimental é tão somente essa união de ideias simples. Então, aqui mais uma vez o Locke vai reafirmar todas essas teses que eu tenho discutido a respeito da compreensão lockeana do que é a mente e do que é composta a nossa ideia de mente e do que nós podemos conhecer sobre a nossa mente. O ponto é que nós não temos um conhecimento, nós temos algum tipo de conhecimento. Então, não é um ceticismo completo ou uma impossibilidade completa, radical de se conhecer a mente, porque nós conhecemos ideias que representam as atividades dessas mentes, as ideias de reflexão. Então, nós conhecemos essas manifestações particulares. Conhecer a essência última da mente, conhecer isso que está por trás, realizando essas operações, é algo que não está disponível para um filósofo experimental. E como dito aqui várias vezes ao longo desse curso, isso vai se mostrar muito claro, esse problema, na filosofia do Berkeley, quando o Berkeley vai ser obrigado a reconhecer que nós não temos ideias de espírito, nós não temos a ideia do espírito, nós temos uma noção do espírito, nós temos consciência de uma noção de espírito, e uma noção não é uma ideia. E esse é um ponto bastante abstruso, confuso da filosofia do Berkeley, que é o Berkeley está todo o tempo nos dizendo que conhecimento é conhecimento de ideias, conhecimento é conhecimento de ideias. De repente, nós não temos uma ideia de espírito, estamos todo o tempo falando sobre espíritos. Vamos aguardar quando chegarmos à discussão do Berkeley. E no Hume é onde, a meu ver, se encontram as mais explícitas e mais sistemáticas afirmações de um filósofo experimental sobre todos esses limites do conhecimento humano sobre a mente. Então, nós vemos o Hume ser um cético, escrever um capítulo de uma obra para falar sobre a impossibilidade de se falar sobre uma substância mental, seja ela imaterial ou não, que é o capítulo da imaterialidade da alma, do Tratado da Natureza Humana, e também para definir a mente, justamente no capítulo seguinte da sua obra, que é a da identidade pessoal, definir a mente do ponto de vista experimental apenas como um feixe de percepções. Então, isso que a verdadeira noção, compreensão de mente para o Hume é desse feixe descontínuo de percepções que se sucedem umas às outras constantemente. Então, vamos ver também, claro, isso detidamente quando chegarmos no Hume, mas também nós vamos ver uma compreensão explicitamente, verdadeiramente, ou melhor, nós vamos ver um autor declaradamente cético falar justamente sobre as impossibilidades de conhecimento da mente de uma perspectiva experimental. Por ora, o Locke não se diz cético, ao contrário, mas nós vemos resquícios, claros indícios de ceticismo quando Locke estabelece esses limites e diz: somos perfeitamente ignorantes sobre isso. Então, nós não podemos conhecer, há campos, há coisas relativas à nossa própria mente que nós não podemos conhecer. Uma delas, e talvez a que mais nos chamaria a atenção, é justamente onde essas atividades, esse raciocinar, esse duvidar, esse acreditar, onde essas atividades estão. E isso não está aberto, não está disponível à observação. Nós não temos consciência disso porque nós não temos ideia. Nós não temos ideia disso. Então, continuando, é preciso discutir, eu acho interessante que nós discutamos uma passagem
uma passagem, um conjunto de passagens ainda no capítulo das nossas ideias complexas de substância, em que o Locke de fato parece permitir a compreensão de que a possibilidade da apreensão da substância imaterial para além daquela ideia complexa de espírito. Então, em uma passagem que, a meu ver, é bastante complexa, o Locke vai nos dizer: e, consequentemente, ao agrupar as ideias de pensamento, de entendimento, de liberdade, de poder, que são as ideias, algumas de nossas ideias de reflexão, de poder de se deslocarem, de moverem outras coisas, teremos uma tão nítida percepção. Então, uma tão nítida percepção, e aqui eu entendo essa percepção como consciência, aquela consciência que nos permite conhecer os estados e atividades mentais, teremos uma tão nítida percepção e uma noção das substâncias imateriais como possuímos das substâncias materiais. Então, a minha pergunta, então essa é uma aproximação minha do texto, é: qual o objeto desse ato da consciência? Então, dessa percepção interior. Esse objeto é um conjunto de ideias simples, ou seja, uma ideia complexa, ou o Locke está falando de algo que estaria para além desse conjunto de ideias? Ou seja, ele estaria falando ao fazer referência a essa noção, ele estaria fazendo referência a algo que estaria para além desse conjunto de ideias. Essa noção de substância é o objeto da consciência. Assim, ao associar as ideias de pensamento e de vontade, que são ideias de reflexão, acrescentadas à substância. Então, eu entendo que acrescentadas à substância, o Locke quer nos dizer que acrescentarmos essas ideias simples àquele conjunto de outras ideias simples, a primeira suposição seria essa. Contudo, o Locke nos diz nessa passagem, que a meu ver é surpreendentemente, acrescentadas à substância da qual não possuímos uma ideia distinta. Temos a ideia de um espírito imaterial. E aqui eu confesso, na verdade, eu confesso a minha perplexidade e confesso minhas limitações sobre compreender o Locke, porque eu não sei se o Locke está falando aqui, se ele está dizendo que nós temos uma noção, como visto na passagem anterior, uma noção das substâncias imateriais, e na sequência o Locke vai nos dizer que acrescentadas àquela substância, que eu imagino que seja essa noção, da qual não possuímos uma ideia distinta. Então, e aí temos uma ideia de espírito imaterial. E as questões que são suscitadas, é claro, é o que é essa ideia de substância mental, portanto. Se não é aquela ideia complexa que une várias ideias simples de reflexão. O que é essa noção que parece constituir uma de suas partes? Como eu disse agora há pouco, o Berkeley, por exemplo, vai se referir aos espíritos, vai nos dizer que nós conhecemos os espíritos por noções, o próprio espírito. Nós temos uma intuição e conhecemos o nosso próprio espírito por uma noção, porque nós não temos ideia desse espírito. Então, há de se pensar aqui que talvez o Locke esteja falando de conhecimento de algo que não é uma ideia. Mas aqui eu vou suspender os meus juízos também sobre esse ponto. Eu não poderia discorrer sobre esse tema do conhecimento da mente sem falar sobre essas perplexidades que na literatura secundária também vão dar origem a algumas questões sobre as quais eu não falo, pela complexidade, pela extensão a complexidade do tema e o tempo que levaríamos para falar sobre isso. Na literatura secundária nós encontramos uma teoria, uma interpretação
sobre a existência de ideias relativas, e não só no Locke, como também no Berkeley e no Hume. E ideias relativas, pensando no Locke, seriam ideias que não seriam advindas nem da reflexão, nem da sensação. Mas eu não vou adentrar, como dito, sobre esse tema, fica apenas a perplexidade. Então, essas questões estão abertas, a meu ver, para que nós possamos refletir sobre elas. Então, o que é essa ideia de substância mental, se não é aquela ideia complexa de ideia simples de reflexão? O que é essa noção que parece constituir uma de suas partes, uma das partes dessa ideia de substância? Então, a ideia de substância mental é, portanto, a união de ideias simples de reflexão com uma noção, e essa noção não é uma ideia, de substância, e essa noção seria de substância enquanto suporte. Então, são apenas perplexidades diante do texto do Locke que, claro, devemos nos esforçar para tentar torná-las consistentes com o restante da obra, e por ora não seria capaz de explicar isso, ou pelo menos não tenho nenhuma posição muito sistemática sobre como explicar essas referências, a meu ver, esquisitas do Locke a essa noção, depois de tão bem esclarecer que a nossa noção de espírito, de substância do espírito, é tão somente uma ideia complexa. Então, ainda que esse processo não esteja de todo claro para nós leitores e leitoras, então, para o Locke, a ideia complexa de substância material é tão clara e distinta quanto a ideia de substância material. Então, compare-se então a ideia complexa de um espírito imaterial com a ideia complexa de corpo e veja-se se há mais falta de clareza numa do que na outra, e qual é a menos evidente. A nossa ideia de corpo, como eu a concebo, é a ideia de uma substância sólida, ampliada, capaz de comunicar movimento através do impulso. E a nossa ideia de alma, como um espírito imaterial, é a de uma substância que pensa e que tem o poder de despertar no corpo, movimento no corpo através da vontade ou do pensamento. Então, isso aqui é como se fosse uma definição de substância pensante. Então, penso serem essas as nossas ideias complexas de alma e de corpo quando contrapostas. Então, encerrando, esse é o limite do conhecimento humano. Lembrando que o limite do conhecimento humano é o conhecimento científico da mente. Como filósofo experimental, isso é tudo que o Locke pode dizer a respeito do nosso espírito, ou da natureza do nosso espírito. Refiro que a todo momento a experiência nos fornece ideias claras, tanto de uma como da outra, ideias complexas. Mas as nossas faculdades não irão para além dessas ideias que são recebidas a partir das fontes adequadas, que são as fontes dos canais comuns das nossas ideias, que são a sensação e a reflexão. Então, ir além disso, nós não podemos, e dentro desses estreitos limites nós podemos ter um conhecimento científico, porque estamos aplicando o método experimental de raciocínio, mas conhecer a natureza última, a essência última de nossa mente, isso nós não podemos conhecer. Isso está para além da experiência. Então, a substância enquanto suporte é desconhecida, acredito que isso tenha ficado claro, e conhece-se apenas por meio de ideias claras e distintas às suas atividades. E aí eu encerro essa exposição com a leitura dessa passagem. Portanto, e em poucas palavras, a ideia que possuímos de espírito comparada com a ideia que temos de corpo apresenta-se da seguinte forma: a substância dos espíritos é-nos desconhecida e a substância do corpo também nos é igualmente desconhecida. Então, aquilo que está para além das ideias simples de reflexão e de sensação é-nos desconhecido. Daí a perplexidade, claro, daquelas passagens que eu li agora há pouco. Portanto, de igual modo, conhecemos e temos ideias claras e distintas de duas das principais características ou propriedades do espírito. Por exemplo, o pensamento e o poder de agir, porque nós temos ideias de reflexão disso. Ou seja, um poder de iniciar
ou por termo a vários pensamentos ou movimentos, e aqui estão os estreitos limites do nosso conhecimento sobre a mente. E isso, é claro, não é tudo, porque nós precisamos falar agora justamente sobre essas ideias de reflexão. Então, Locke diz: não podemos ir além das ideias, não podemos conhecer esse suporte. Então, o conhecimento da mente é conhecimento de ideias de reflexão que representam as nossas atividades. E o ponto que será discutido no nosso próximo encontro é justamente esse. Essas ideias, elas representam... Uma pergunta, é clara, é essa. Essas ideias representam as nossas operações mentais? Nossa mente tem contato direto com as suas próprias operações? Ou seja, nós estamos conscientes de nossas operações, ou nós estamos conscientes de ideias que representam essas operações? E se estamos conscientes dessas ideias e não das próprias operações, essas ideias representam adequadamente as operações que supostamente deveriam representar? São todas questões, claro, que iremos tratar em nosso próximo encontro.